Tô de volta aqui na TV Câmara Campinas, no quadro De Olho na Educação. Olha, a gente vai conversar com o Lucas, que é gerente de estratégia política, a respeito da PEC do Fundeb e também sobre a medida provisória 934. Então explique, por favor, Lucas, para os telespectadores aqui da TV Câmara Campinas, o que são essas situações. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. A PEC do Fundeb, ela estabelece o principal mecanismo de financiamento na educação básica, que é da creche até o ensino médio. Nós já tínhamos um Fundeb antes, mas ele tinha uma data para acabar em 2020. Então, dia 31 de dezembro, ele deixaria de existir. A nova PEC do Fundeb, a PEC desse novo Fundeb, traz ele maior, mais redistributivo e com mecanismos de colocar ele permanentemente na Constituição. Já a MP 934 é uma medida provisória que ela chegou no Congresso e ganhou muito corpo. Ela veio simplesmente como uma medida para desobrigar as redes de ensino de cumprir os 200 dias letivos, em virtude da pandemia, e ela ganhou uma série de outros dispositivos que permitem uma melhor articulação das escolas públicas na retomada das aulas presenciais. Então, ela cria a possibilidade do uso do ensino remoto, nesse período que a gente ainda não consegue reabrir as escolas, mas também, em seguida, uma série de dispositivos que permite, por exemplo, o contínuo dos anos letivos. Então, fazer um pedaço do que seria o ano letivo de 2020 também em 2021, já que as escolas vão ter que fazer uma série de decisões ligadas a dar aula no contraturno, ver aula no fim de semana, estabelecer turmas menores, para cumprir as medidas de distanciamento social necessárias para o nosso momento de pandemia. Bom, Lucas, então o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e também de valorização dos profissionais da educação. É isso mesmo? Perfeito, é isso. Hoje o Fundeb ele corresponde a mais ou menos 60% dos recursos vinculados à educação. Então, isso quer dizer, na prática, que o salário dos nossos professores, a manutenção das escolas, o salário das pessoas que trabalham nas escolas, basicamente, tudo que existe ali que faz a gente conseguir mandar os nossos filhos, nossas crianças e jovens para dentro da escola, são, em grande parte, financiados pelo Fundeb. E o Fundeb, ele traz algumas condicionantes do que ele pode e o que ele não pode ser usado. Então, ele tem que ser usado pela rede pública, uma parte razoável dele vai para salários, antes era 60% para profissionais do magistério, então, principalmente os professores, e agora ele expande para 70% para os profissionais da educação. Então, uma grande parte do Fundeb vai para o pagamento de folha salarial, que faz muito sentido, porque é realmente quem entrega educação, quem está na sala de aula, ensinando as nossas crianças e os nossos jovens. E ele serve também para pagar as despesas relacionadas à merenda escolar, relacionadas à formação de professores, material didático, etc. Então, o que a gente precisa ali para o dia a dia das crianças. Bom, então os efeitos são positivos. Quais efeitos disso tudo na sua visão? Você que é um especialista na área, Lucas. Esse novo Fundeb, como eu tinha dito no começo, ele aumenta consideravelmente a complementação de recursos da União. Então, ele passa de 10% de complementação da União. A União olha para todos os recursos dos estados e municípios e coloca 10% a mais. Agora, ela vai, até 2026, passar a colocar 23%. Então, ela mais do que dobra a sua participação. E esses recursos, eles vão ser distribuídos diretamente para as redes que mais precisam do dinheiro. Na prática, isso vai fazer com que o valor mínimo, o patamar mínimo de investimento que a gente tem por aluno, suba de R$ 3.700 por aluno por ano para R$ 5.700. Então, é um incremento muito substancial de recurso nas redes de ensino que mais precisam. E aí, com isso, a gente vai poder remunerar melhor nossos professores, atrair melhores professores para dentro da carreira e oferecer melhores condições de ensino para as nossas crianças. Bom, Lucas, é importante para a educação do Brasil, né? É a nossa caminhada em direção ao Brasil do futuro, a educação como prioridade absoluta. Você entende dessa maneira também, Lucas?
Com certeza. A aprovação, a promulgação da emenda constitucional que institui esse novo Fundeb, ela é um marco histórico para a educação brasileira. E ela é um marco histórico porque ela veio de mais de 3 anos de debate. Foram mais de 50 audiências públicas, mais de 100 reuniões com especialistas, debate com a sociedade civil organizada, representantes de professores, representantes de secretários municipais, secretários estaduais de educação, uma série de grupos que estavam ali representados, avançando a proposta, tornando ela uma proposta melhor, mais robusta, para chegar no desenho atual. E o formato que ela chega é um avanço muito grande do que a gente tinha antes. Antes do Fundeb, a gente tinha uma desigualdade de recursos da educação gigantesca. Sim, é verdade. Esse novo formato melhora mais ainda e torna o Fundeb um mecanismo ainda melhor de redução da desigualdade educacional. Pois é, você falou sobre isso, né, Lucas? Porque a proposta ela aumenta progressivamente o percentual de participação da União nos recursos do fundo, né? Dos atuais 10% para 23% até 2026, né? Exato. Já no ano que vem, a gente já tem 2 pontos percentuais a mais, então a gente vai de 10 para 12, e eles vão incrementando até 2026. Parte desses recursos vai no formato atual, então 10 pontos percentuais vão para os estados mais pobres e depois é repassado para os municípios dentro desses estados por matrícula. Parte vai direto para as redes de ensino que mais precisam, que tem menos recursos por aluno, e uma outra parte específica vai como incentivo para a melhoria dos resultados educacionais. Então, 2,5% desses 23% vai ser redirecionado para as redes que conseguirem melhorar mais a educação, mantendo a equidade, sem aumentar a desigualdade entre os alunos. Isso tudo ainda vai ser definido na lei de regulamentação do Fundeb, a gente ainda tem uma etapa para vencer. A emenda constitucional é extremamente importante, é um marco histórico, mas a gente precisa até o fim do ano fazer a lei de regulamentação, porque é ela que vai dizer alguns desses pontos que ainda estão em aberto. Então, como exatamente vai ser essa transferência, quais indicadores que vão ser monitorados, de que forma acompanhar. Isso tudo está em debate, a gente já tem um projeto de lei protocolado na Câmara dos Deputados, e até dezembro ele precisa ser aprovado para que a gente consiga ter o Fundeb rodando no ano que vem. Você está confiante que vai ser aprovado? Estou confiante. O debate amadureceu muito nos últimos 3 anos, a gente encontra um alto grau de convergência entre vários atores, tanto da sociedade civil quanto do Congresso, e mesmo no Congresso, a sinalização tanto do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quanto o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, é de que vai ter uma concertação entre as duas casas para dar celeridade na tramitação. Nós temos uma vontade muito forte dos atores que estão participando de forma próxima ao debate, de alcançar um texto que seja, ao mesmo tempo, técnico, forte, robusto, mas também pactuando uma série de pontos com velocidade, porque a gente precisa ter isso aprovado até dezembro. Estou confiante, no Todos pela Educação a gente tem olhado com muita esperança, porque o senso de urgência está posto e os atores políticos já se comprometeram com isso. Bom, Lucas, o texto ainda altera a forma de distribuição dos recursos da União, né? Altera. Agora ela passa a não ser só para os estados com menos recursos e para os municípios dentro dos estados, mas também para as redes de ensino que têm menos recursos. Então, antes, se eu tinha um município pobre dentro de um estado que não é tão pobre assim, essa rede não recebia. Agora, essa rede, vamos pegar, por exemplo, o norte de Minas. Sim. Norte de Minas tem muitos municípios que precisariam desse recurso, mas que deixavam de receber, porque a média do estado não é tão baixa assim. Agora ela recebe diretamente. E isso é um dos principais elementos que torna esse novo Fundeb mais redistributivo, que faz o recurso chegar onde mais precisa, porque ele passa a olhar rede a rede, e aí ele passa a considerar a arrecadação de cada um dos municípios, e não só do conjunto dos municípios de um estado. Bom, como você disse, a gente espera que seja só o começo, né, Lucas? Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Exato. E tem uma complementação da medida provisória 934, que, Sim, chegando mais recursos nas redes, a gente vai precisar fazer uma série de ações para a retomada das aulas presenciais. E essas ações provavelmente vão exigir
que os municípios investam mais recurso para isso. Porque se eu tenho que cumprir um protocolo de distanciamento social, eu vou ter que ter salas menores para conseguir garantir distanciamento entre as carteiras, etc. E aí, para isso, é importante que o recurso chegue já no ano que vem. Então, o Fundeb, a medida provisória 934 e outros dispositivos, como o próprio Sistema Nacional de Educação, vão ser importantes para que a gente consiga retomar no pós-pandemia de uma forma mais robusta e, inclusive, recuperando a aprendizagem que alguns estudantes perderam nesse período com as escolas fechadas. O que a gente precisa destacar, né, Lucas, é que ao longo da história desse país, ao longo da história do Brasil, as grandes mudanças vieram justamente da mobilização da sociedade, né? Perfeito. E nós tínhamos um risco muito grande, que era, em virtude da pandemia, o Fundeb não ser votado. Mas como o Congresso conseguiu se comprometer, e mesmo nas sessões remotas, aprovar uma PEC, é muito difícil aprovar uma emenda constitucional no período de sessões remotas, a gente marcou realmente um compromisso do Congresso Nacional, em articulação com a sociedade civil. Teve muita mobilização do terceiro setor, dos educadores, dos representantes e secretários municipais e estaduais de educação, para fazer com que a PEC andasse. Felizmente, ela foi aprovada e, o que tudo indica, a lei de regulamentação também vai ser aprovada dentro do prazo necessário para botar o Fundeb de pé até o ano que vem. Pois é, um fundo mais justo, bem mais participativo e agora permanente, né? É esse fundo que vai manter as portas e as janelas também das nossas escolas sempre abertas? É isso mesmo. Tem uma parte que a gente vai ter que se atentar, que a queda das receitas dos estados e dos municípios em virtude da pandemia pode afetar a própria composição do fundo. O Fundeb ele é estabelecido em cima de uma cesta de impostos. Então, a gente vai ter que olhar ali para ver se precisa fazer alguma calibragem, algum projeto extra, alguma medida extra para recompor a receita de estados e municípios. Mas isso também está sendo discutido no Congresso Nacional. Mais alguma coisa que você queira colocar aqui no De Olho na Educação, na TV Câmara Campinas? As suas explicações realmente foram bem bacanas, foi bem produtiva a nossa entrevista. Mais alguma coisa que você acha importante colocar aqui para a gente? Foi um prazer falar sobre isso com vocês. Eu acho que tem uma coisa que é importante com o Fundeb aprovado a gente pensar também, é como a gente vai gastar esse dinheiro. Então, vai chegar mais recurso, esse recurso é importante, mas ele também precisa ser bem executado. E aí, para isso, tem uma pauta, que é o Sistema Nacional de Educação, que a gente ainda não tem na educação básica, que vai precisar avançar também. Hoje já tem uma série de projetos de lei para colocar o sistema de pé, mas ele ainda precisa ser pautado dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado Federal. Ele é importante porque, diferente da saúde, a gente não tem o SUS. E na falta de um SUS para a educação, as redes acabam indo para lados diferentes, muitas vezes não otimizando os recursos que tem. Às vezes a rede estadual de educação toma medidas diferentes do que a rede municipal. E o Sistema Nacional de Educação nos ajuda a direcionar melhor esse recurso. Então, com mais recurso vindo do Fundeb, a gente vai precisar também gastar esse recurso melhor. E o Sistema Nacional de Educação é uma das coisas que precisa ser feita para conseguir avançar com a melhoria do gasto na educação. Que bom, tomara que a gente consiga aqui no Brasil avançar cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista aqui no De Olho na Educação. Foi um prazer. Obrigado, boa tarde a todos. Então tá bom, muito obrigado ao Lucas que conversou conosco aqui na tela da TV Câmara Campinas. Eu volto com você, meu grande amigo Gabriel Castro.